Glória a Deus. Quem almoçou hoje? A paz do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Que Deus abençoe a todos. Vamos estar adorando o Senhor Jesus nessa noite e vamos adorar juntos com liberdade. Já que nós vamos ficar de pé daqui a pouquinho, você pode se colocar de pé, por favor? E nós vamos adorar ao Senhor com nosso coração e nossa alma. Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Uma alegria estar aqui na família Formosa, rever amigos, conhecidos, família, irmãos, nossa família. Uma alegria muito grande. E esse louvor que nós vamos cantar se chama Ousado Amor. Tínhamos outros louvores em vista, mas esse queimou nosso coração e Deus o sabe o porquê, né? Só sei que a partir de Deus, a partir do amor de Deus, complexos são curados, vazios são preenchidos, carências são saradas, o querer de aprovação terrena é ocupado pela aprovação celestial. A partir do amor do Pai, tudo se resolve em nós. Tudo se resolve dentro de você, tudo se resolve dentro de mim. Então receba o amor, seja fortalecido por esse amor, seja renovado por esse amor, alegrado por esse amor, o amor de Deus que não falha. Oh, aleluia! Obrigado, Deus, pelo seu amor. Oh, Espírito Santo, que o seu amor seja ministrado em nossos corações na noite de hoje, meu Pai. Antes eu falar, tu cantavas sobre mim. Levante a tua mão e adoremos a Deus juntos. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Mas seu amor lutou por Quantos já passaram por isso? Obrigado, Deus. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Põe atenção nisso aqui. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Declaremos. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh,
veio pra nós. Ele é o amor. Todo vazio seja preenchido pelo amor de Deus. Que a tristeza vá retirada e alegria venha. Para sombras escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Você conhece? Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Ele Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Aleluia! Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Ousado amor, ousado amor. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Uma vez mais. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra te encontrar. É isso que ele faz. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra te encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra te encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
Jesus, por essa oportunidade. Deus abençoe a igreja. Aleluia. 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 Aplauda glorificando e adorando ao único digno de honra e glória, o Senhor Jesus que está aqui. A Ele a glória. Você pode declarar isso. A Ele o louvor, a Ele a adoração, a Ele a exaltação, a Ele o nosso aplauso, a Ele o nosso levantar de mão, levantar de voz, a Ele o Cordeiro que foi morto e ressuscitou, digno de glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Adoramos Teu nome, Senhor, nessa noite. Toma-nos debaixo do Teu temor. Precisamos da Tua palavra em nós. Visita-nos, ministra-nos, converte-nos. Tua palavra diz que é a Tua bondade que nos leva ao arrependimento. Gera Ele em nós nessa noite e confirma a Tua graça sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Aleluia. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14. Salinha de crianças já pode se separar, por favor. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 8 a seguir. E eu agradeço a Deus, enquanto os irmãos estão procurando o texto bíblico, por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos, uma vez mais. Meu muito obrigado ao nosso pastor Lindomar, pastora Vilcelene. Muito obrigado a cada irmão, cada amigo que tem orado por nós. Que Deus em Cristo seja sempre glorificado em todas as coisas. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo de número 8. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Tome seu assento, adorando Jesus, porque Ele é bom e fiel. Meus irmãos, todos nós já sabemos que Paulo fundou a igreja de Corinto em sua segunda viagem missionária, junto com Priscila, Áquila e uma equipe. Atos capítulo 16, versículo 19, Atos capítulo 18, versículo 5. E Paulo, ele mora na cidade de Corinto aproximadamente 1 ano e meio. Quando Paulo deixa a cidade de Corinto, essa cidade começa a enfrentar muitos desafios e problemas. A igreja que estava na cidade de Corinto enfrenta esses desafios e problemas. Nós sabemos que quando lemos a carta, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, Paulo trata sobre a divisão que estava acontecendo no meio da igreja. Uns diziam que eram de Paulo, outros diziam que eram de Pedro, outros diziam que era de Apolos, e outros diziam que eram de Cristo. Paulo vai tratar um problema de maturidade nessa igreja, e ele começa a falar sobre um alimento sólido que ele queria dar aos irmãos, mas não pode, porque os irmãos não têm maturidade suficiente, e ainda a respeito da fé, estão tomando um leite, um alimento para o começo da sua fé, e já deveriam estar mais avançados. Paulo, ele trata diversos problemas, como dúvidas, fofocas no meio da igreja, dúvidas a respeito dos dons espirituais, e é sobre isso que Paulo está tratando, quando nós lemos o contexto do capítulo 14, na verdade o capítulo 14 que nós lemos, é uma continuação do capítulo 13, quando Paulo chega ao ápice do seu tratamento, da sua explanação,
da sua argumentação para resolver os problemas da igreja. Paulo ele começa dizendo aos irmãos: vocês possuem vários dons espirituais, mas vocês não têm o fruto do Espírito Santo desenvolvido no coração de vocês. Paulo ele denuncia um problema muito pertinente e que também acontece nos dias de hoje. Eles eram muito bons de performance, meus irmãos, mas eram ruins de relacionamentos. E Paulo está tratando isso com muita clareza quando nós lemos capítulo 13, principalmente quando ele fala sobre a motivação do nosso serviço. E ele ensina aos irmãos que tudo deve ser feito, que os dons são muito essenciais na caminhada da fé, mas se nós não temos a motivação correta, o fruto do Espírito dentro do nosso coração desenvolvido, se nós não tivermos amor, nós podemos falar a língua dos anjos, nós podemos ter uma fé ao ponto de transportarmos montes, e é isso que ele escreve no capítulo 13, nós podemos curar, profetizar, mas se não tivermos amor dentro do nosso coração, de nada servirá. E agora, no capítulo 13, ele começa a falar para os irmãos buscarem os dons mais excelentes. E ele começa a explicar a respeito dos dons. Capítulo 14, Paulo está tratando sobre os dons de glossolalia, os dons de fala, línguas estranhas, dons de profetizar. E aqui nos versículos que nós lemos, Paulo está tratando sobre a importância de nós termos a interpretação das línguas, o discernimento daquilo que nós estamos ouvindo. E é por isso que ele começa a falar no versículo 8, se o som da trombeta for incerto, quem se prepara para o dia da batalha? Porque Paulo sabe que no meio de uma batalha, a única forma de comunicação era o som da trombeta. Se eram 2 toques, deveriam avançar, se era 1, deveriam recuar, e se eles tocassem a trombeta para avançar na hora que deveriam recuar, o exército perderia a batalha. E Paulo então, sabendo disso, está tratando sobre este problema. Irmãos, eu quero que vocês entendam aquilo que vocês ouvem, e por isso ele fala no versículo 9, 10 e 11, há por exemplo tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Paulo está dizendo que nós ouvimos muitas coisas, e elas podem talvez não ter sentido para nós, porque nós não entendemos, mas elas têm um significado. E é sobre isso que nós queremos falar com os irmãos aqui nessa noite, sobre a importância de nós discernirmos o que nós estamos ouvindo. Porque há muitas vozes que estão ecoando no meio da igreja de Cristo, e nenhuma delas é sem sentido, nenhuma delas não tem significado. Muito pelo contrário, essas vozes têm significado, e muitas delas são contrárias à nossa fé, contrárias ao nosso posicionamento, contrárias a tudo aquilo que Jesus nos ordenou a fazer. Vozes contrárias, que precisam ser discernidas e vencidas. E é isso que Paulo está falando. Precisamos discernir, entender aquilo que estamos ouvindo, para que você e eu entendamos melhor. Romanos capítulo 10, versículo 17, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Olhe para cá, se a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra, quer dizer que dependendo o que eu ouço, influencia naquilo que eu vivo. Se a palavra de Deus gera fé no meu coração, porque eu escuto a palavra, se eu escuto murmuração, se eu escuto a voz do inimigo, se eu escuto tentações, se eu dou ouvidos a essas coisas e elas entram no meu coração, elas não vão gerar fé, elas vão gerar outras coisas. Então aquilo que eu escuto influencia aquilo que eu sinto e aquilo que eu vivo e pratico. Precisamos discernir. Estamos vivendo dias, meus irmãos, que muitas vozes estão gritando no pé dos nossos ouvidos. Vozes que querem roubar nossa fé,
vozes que querem nos tirar da casa de Deus, vozes que querem trazer contenda no meio do povo, vozes que querem destruir famílias, vozes que querem nos roubar tudo que Deus nos entregou. Só que nessa noite, o Espírito de Deus nos trouxe aqui para nos dizer que precisamos de discernimento, para que possamos ouvir estas vozes contrárias e não deixar que elas entrem no nosso coração e na nossa vida. Watchman Nee, quando escreve o livro O Poder Latente da Alma, ele diz algo muito pertinente. Ele diz que a voz da alma imita a voz de Deus. E isso é uma realidade. Por quê? Porque nossa alma fala conosco. Nós temos emoções e sentimentos. E muitos cristãos não estão sendo guiados mais pela voz do Espírito de Deus, senão pela voz das suas manias, a voz dos seus costumes, a voz do seu coração, dos seus sentimentos, e baseiam sua fé nesses sentimentos e nessas crenças emocionais. Nós precisamos ter discernimento, precisamos entender. A primeira coisa que acontece com o rei Uzias, segundo o livro das Crônicas, capítulo 26, versículo 15, quando a Bíblia diz que ele foi maravilhosamente ajudado pelo Senhor, até que se tornou forte, e nós escrevemos um livro sobre isso. A Bíblia diz que quando o rei Uzias pecou contra o Senhor, entrando no lugar de oferecer incenso ao Senhor, a primeira coisa que acontece é, ele perde a sua capacidade de ouvir. Porque o sacerdote Azarias, junto com 80 sacerdotes, começam a resistir o rei Uzias, mas ele já não ouve mais. E quando nós perdemos a capacidade de ouvir e discernir aquilo que estamos ouvindo, nós já começamos a cair. Nós estamos vivendo tempos em que líderes, pessoas, até mesmo muitos servos de Deus perderam a capacidade de ouvir. Hoje, para nós aconselharmos um crente é muito difícil, porque ele quer ser ouvido, mas ele não quer ouvir. E isso está revelando pessoas que perderam discernimento, perderam o sentido da vida cristã, que melhor é ouvir do que falar, irmão. Então, meus irmãos, nós devemos voltar a nossa atenção para nós mesmos. E é isso que a campanha do concerto faz conosco. Faz nós pararmos de apontar os dedos para os nossos irmãos, para o defeito do outro, e faz a gente começar a olhar para dentro de nós e nos reavaliarmos. E eu te pergunto, você é uma pessoa que ouve? Ou ninguém fala mais ao seu coração? Ninguém tem capacidade nenhuma espiritual para te aconselhar mais? Você tem sido pastor de você mesmo? Nós precisamos discernir. Não é isso que Deus colocou no meu coração, mas é algo importante. Além disso que nós estamos falando, sobre a importância de ouvirmos, o inimigo sabe que a porta de entrada para destruir nossas histórias é aquilo que nós ouvimos, são as coisas que nós escutamos. E há muitas vozes que estão ecoando nesses dias. Primeira voz que eu anotei aqui, a voz da serpente. A voz de Gênesis capítulo 3, versículo 4. Quando Deus diz que certamente eles morreriam, mas vem a serpente e começa a distorcer aquilo que Deus disse. A voz que muda o entendimento, a voz que distorce nossa fé, a voz que nos leva a quebrar princípios, nos leva à desobediência, a voz da serpente, que olha para nós e diz, certamente vocês não vão morrer. Só que Deus já havia dito que eles iriam morrer. E a serpente, essa voz do engano, ela quer tirar o nosso foco daquilo que Deus disse, quer amenizar as consequências para nos fazer cair, e depois que nós caímos, estando em ruína, nós apenas temos que aprender a lidar com as consequências, porque já não se pode voltar atrás. Vocês estão entendendo? Aleluia. Segunda voz que está ecoando nesses dias, a voz de Jezabel, a voz da imoralidade,
Apocalipse capítulo 2, versículo 20, Jesus condena a igreja porque ela tolera Jezabel, que é uma mulher que se diz profetiza, mas com seus ensinos induzia o povo à imoralidade sexual. Vozes de enganos, vozes de imoralidade, que estão gritando para nós e estão influenciando muitos nesses dias. E nós precisamos desse discernimento. Terceira voz, a voz de Golias, a voz do medo. 1 Samuel 17:11, a Bíblia diz que durante 40 dias Golias se apresentava diante do exército de Israel e clamava por um homem que lutasse com ele. E no versículo 11 do capítulo 17, a Bíblia diz que o povo de Israel tinha medo. A voz do medo, a voz do pavor, a voz que grita dentro dos nossos lares, que diz para nós que nós não somos os sacerdotes que Deus levantou, a voz da afronta, a voz que quer nos fazer paralisar por medo, por essa arma que o inimigo usa para nos afastar da presença de Deus. Tem gente que diz, não vou levantar um propósito com Deus, porque toda vez que eu me levanto na presença de Deus, o inimigo se levanta. Tem medo. Medo do que o inimigo pode fazer. Medo do que o diabo está gritando e as coisas que eles estão falando, que ele está falando. Só que Deus quer te fazer parar de dar ouvidos a essas coisas e ouvir a voz do Espírito Santo. Mas quantos lares o medo tem dominado? Quantos lares a voz do medo tem alcançado? Uma vez nós estávamos em Oviedo e depois de muita correria, estava sentado numa poltrona que nós temos lá na casa. E eu estava naquela parte, não sei se durmo, se fico acordado. Estava ali, dorme, não dorme. E de repente entra no corredor que nós temos assim em casa, um homem alto, ele era muito alto, todo de preto. Eu lembro que eu estava ali, meio dormindo, meio acordado, e eu abro os olhos e eu vejo aquele homem. Depois Deus dá o discernimento, era um demônio. E o meu corpo paralisa, e o medo vem. Só que ele vem para te fazer não tomar atitude nenhuma, para te fazer se acovardar, para que você não faça nada e ele te oprima, ele venha sobre você. É uma batalha espiritual. Eu lembro que eu me levantei, Carol estava no sofá, eu digo, nega, vamos orar, tem um demônio ali. Me levantei em nome de Jesus e arrepiava, irmão. Por quê? Porque acontecem essas coisas. E começamos a repreender, daqui a pouco desapareceu. Só que se nós damos ouvidos à voz do medo, ele domina, ele aprisiona, ele engana. Outras vozes, quarta voz, a voz de Dalila, a voz da tentação, a voz de Juízes 16:19, que fez Sansão dormir no seu colo, para revelar o poder da sua força, o motivo da sua força, e derrubar Sansão. Quantos lugares a tentação tem encontrado lugar? Quantos corações as tentações têm encontrado lugar? Como Deus nos ensina na caminhada da fé, porque quem confessa a tentação não confessa pecado. Quantas vezes Deus nos ensina a vencer tentações, pedindo socorro e pedindo ajuda, porque quem pede socorro na tentação, não cai no laço do diabo. Mas a voz da tentação está ali, e ela não vai se apresentar de uma maneira que não te atraia. Cada um é tentado naquilo que pode ser engodado, aquilo que pode ser preso. Quantas vozes têm ecoado? A voz de Coré, de Datão e de Abirão, a voz da contenda, a voz da divisão, a voz que quer dominar corações dentro das igrejas, trazer divisão no meio do povo, fazer a obra de Deus padecer. Números 16, eles se levantam contra a liderança de Moisés, instituída por Deus, tentando dissuadir o povo. A voz da divisão, como Absalão, que se colocava na porta da cidade e ganhou o coração dos filhos de Israel, diz a Bíblia. A voz que quer trazer divisão. E quantos corações elas têm encontrado lugar, morada. Nós ouvimos falar mal dos nossos irmãos, nós nem nos defendemos mais. Nós acreditamos naquilo que ouvimos.
e fechamos o coração com irmãos, não ouvimos o irmão que foi acusado, não ouvimos a pessoa que sofreu muitas vezes calúnias, e dividimos o nosso coração, e o diabo encontrando lugar, porque nós temos dado ouvidos à sua voz. A voz de Gesem, de Sambalate e Tobias, a voz da distração para que a obra não seja terminada ou acabada. No Neemias capítulo 6, versículo 2, chamaram Neemias e contrataram alguém para profetizar para Neemias, que ele deveria ir até lá, que ele deveria descer da obra, parar de fazer a obra, para estar com eles. Eles queriam fazer mal a Neemias, queriam fazer Neemias parar. E se Neemias dá ouvido à voz, a obra não era completa, não haveria sido acabada em 52 dias. Quantos de nós estamos dando ouvidos à voz da distração? A voz que nos faz andar em círculos e nunca chegar em lugar nenhum. Vozes que estão gritando. A voz de Senaqueribe, a voz da derrota, da ameaça e da destruição. Segundo Crônicas 32, versículo 1 ao 23, Senaqueribe se acampa ao redor de Jerusalém e começa a falar na língua do povo para trazer pavor, ameaça, afronta. Só que Ezequias não dá ouvidos à voz de Senaqueribe. Ele ora a Deus e diz: Senhor, tu tens ouvido a voz de Senaqueribe. Ele não está afrontando a mim, ele está afrontando o teu nome. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor mata 185.000 soldados e traz livramento para o povo. Só imagine Ezequias dando ouvidos à voz de Senaqueribe. Não ora. Sente ameaça, um espírito de oposição, a voz que se opõe, que ameaça, que quer destruir. Temos muitas vozes: a voz do orgulho, a voz de Nabucodonosor, Daniel 4, 29 e 30. Quando Nabucodonosor olha para a grande Babilônia e diz: é a obra das minhas mãos. E agora Deus faz ele passar 7 anos vivendo como um animal. A voz que nos faz crer que tudo que somos e fazemos é por causa de nós, e nos esquecemos de Jesus, de colocar Jesus no centro. Vozes que nos fazem crer que a obra acontece por causa de mim e do que eu faço. Irmãos, a Bíblia diz que um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Vozes que estão gritando, e nós precisamos ter o discernimento. Vozes que estão falando nos nossos ouvidos. Prova disso que tem gente aqui que talvez pensou: é o último culto que eu vou ir. Eu não venho mais. Eu não tenho mais força. Eu não tenho mais ânimo. Porque o engano já alcançou. A distração já tocou. O orgulho já bateu no coração. Só que o Espírito de Deus quer trazer discernimento para nós ouvirmos e vencermos, ouvirmos e repreendermos, não sermos vencidos por aquilo que nós ouvimos. E eu abro o meu coração para vocês. Eu creio, para mim, talvez para Carol pode ter sido diferente, é normal, cada um tem um jeito, mas talvez um dos mais grandes desafios desse ano foi vencer vozes contrárias. Quando as coisas pareciam que começavam a caminhar, vinha uma voz: para de fazer, deixa de orar. Se levantava alguém de perto, de longe, alguma coisa, o inimigo usando pessoas, usando circunstâncias. E aí, meus irmãos, nós precisamos ter discernimento e entender: não é a pessoa, não é a circunstância, é algo que vem para me fazer parar, para me fazer desistir, para me fazer recuar, para me fazer envergonhar o nome de Jesus. Algo que golpeia, bate na porta dos nossos corações, para nos fazer voltar para trás e não viver a história que Deus nos chamou. A minha oração nessa tarde foi: Senhor, dai-nos discernimento espiritual, para que nós possamos entender. Olha como Deus é bom.
Carol teve um sonho, antes de nós virmos para cá, que eu vinha do mercado, na verdade, eu ia no mercado e dizia para ela: nega, eu tenho que comprar um abacaxi. Olha como Deus fala com a gente, irmão, para a gente entender, ter discernimento. E ela falava no sonho para mim: Marcelo, a gente já tem abacaxi em casa, não precisa comprar outro. E eu entendi o que Deus estava falando conosco, que nós não tínhamos que trazer problema nenhum para nós, já tinha o suficiente. E aí, todas as situações que se levantam, um olha para o outro e diz: cuidado com o abacaxi. Eu não sou de fazer isso, mas vira para o seu irmão aí e diz para ele: cuidado com o abacaxi, irmão. Você não precisa de mais coisas. Você não precisa, eu não preciso. O inimigo já é inimigo suficiente. Nós precisamos vencer essas vozes. Qual é o perigo, então, de não discernirmos as vozes que estão diante de nós? De não termos o discernimento correto? Um dos dons mais importantes desses dias é o dom de discernir espíritos. Nós fomos pregar num lugar e uma pessoa começa a falar em línguas. Eu não sabia, Carol já tinha orado por ela. Eu venho, coloco a mão sobre ela, e Deus me faz saber que o que estava falando na boca dela não era o Espírito Santo, era o inimigo, uma obreira. E nós oramos juntos pela mesma pessoa, foi liberta. Outro lugar, uma conferência de mulheres, Carol está pregando. Uma missionária da nossa igreja vai orar por uma obreira daquela igreja. A mulher parece que viu o cão, irmão. Saiu correndo, começou a gritar: não encosta em mim, não encosta em mim. E a missionária que foi orar por ela disse: em nome de Jesus eu te repreendo, Satanás. Nós precisamos deste discernimento. Irmãos, quantas vezes pessoas chegaram para nós e falaram: Deus me disse isso e isso, e não tinha nada a ver. Deus me disse para vocês voltar para o Brasil. Deus me disse que Zaio vai morrer. Vai morrer nada, irmão, está vivo. Quantas coisas você já ouviu que não tinha Deus? Quanta gente caiu na fé porque deu ouvidos a vozes que não eram a voz do Espírito Santo. Qual é o perigo de não discernirmos essas vozes? Se você quer, anote aí. Em primeiro lugar, porque nos fazem quebrar o princípio da obediência da palavra de Deus. Quando nós abrimos os nossos ouvidos para todas as vozes contrárias, elas nos fazem quebrar o princípio da palavra. Então, como saberemos que não é Deus falando? Porque contraria a palavra de Deus. Uma vez alguém me disse: Deus falou comigo que casar com uma pessoa não crente está liberado, está permitido, o jugo desigual. E eu falei para ela: minha irmã, com todo carinho, mas não foi Deus que falou com a senhora, porque Deus não contraria a sua palavra. Quando Deus fala, Deus não quebra os princípios que Ele estabeleceu. Deus não se contradiz. São vozes contrárias que querem nos dissuadir e nos fazer quebrar o princípio da obediência. A serpente vem com o engano, com a dissimulação, com aquela falsa paz, aquela proposta que é uma proposta que parece ser boa. Salomão disse no livro dos Provérbios que há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Quantos de nós temos dado ouvidos a essas vozes e deixamos coisas entrar do nosso coração, e deixamos legalidades, damos legalidades ao diabo para que opere no nosso coração? Sabe o que é um consulado? Por exemplo, o consulado espanhol aqui em Brasília não é um território brasileiro, é um território espanhol dentro do Brasil. Da mesma forma como o consulado brasileiro na Espanha é um território brasileiro dentro da Espanha. E o diabo sabe trabalhar dessa maneira. Ele vai tomando lugares, áreas da nossa vida.
e vai marcando aquelas regiões e colocando aquelas áreas da nossa vida, vai fazendo elas sendo dele e tomando território e lugar cada dia mais, até que nós sejamos completamente dele. Há algum de nós que já quebraram os princípios da palavra. Por quê? Porque o diabo já dominou uma área da sua vida. E agora ele tem a porta aberta, porque ele sabe que quando ele fala, você dá lugar e ouve. Ele te incita, ele te traz ira, ele traz coisas e toca em áreas que ele sabe quais são os seus gatilhos, e ele sabe como vai te fazer cair. Ele te observa. Pedro chega a dizer em sua primeira carta, capítulo 5, que ele está ao nosso derredor, bramando como leão, esperando a quem possa tragar. Ele te observa, esperando um desvio de conduta, um princípio quebrado, uma brecha aberta, uma porta que ele possa entrar, uma fresta, um lugarzinho, para que ele possa arrumar um jeitinho de entrar e fazer um estrago. E eu te pergunto, quantas vezes nós quebramos o princípio da obediência a Deus? Não por grandes coisas, mas por pequenas coisas. Coisas que aos olhos humanos podem ser até mesmo justificáveis. Eu fiz isso para me defender. Eu fiz isso para me justificar. Eu fiz isso para guardar minha casa e guardar minha família. Só que quebrou o princípio da palavra. Eu lembro uma situação de uma calúnia, que eu dobrei meus joelhos e eu apresentei diante do Senhor. E a única coisa que o Senhor me disse, e foi uma experiência, para mim foi especial. Deus falou comigo e disse: repreenda o conselho de Aitofel. E eu fui estudar o que era o conselho de Aitofel. Parece bom, mas te leva a desobedecer a Deus. Parece bom, mas contraria a palavra. Te traz benefícios, mas te levam à queda e à morte espiritual. Parece bom, mas você não tem que botar a mão. Deixa Deus fazer. Parece que vai te ajudar, mas no próximo passo é a sua queda. Parece que vai te justificar, mas na próxima palavra está a sua ruína e a minha. Nós temos que aprender que quando quebramos a palavra, seremos quebrados por ela. Jesus disse: eu não julgo vocês, mas quem julgará vocês será a palavra que eu tenho ensinado a vocês. João 14. Nós corremos riscos, meus irmãos, de darmos lugar para essas vozes, e elas nos levarem a desobedecer a Deus. Em segundo lugar, qual o perigo de não discernirmos as vozes que estão diante de nós? Se nós damos lugar a elas, elas nos levarão a lutar batalhas e guerras que não são nossas, a enfrentarmos inimigos que não são nossos. E quantos de nós têm caído nessa artimanha maligna? Olhe para cá, Efésios capítulo 6, versículo 12. Paulo diz aos irmãos e ensina a nós que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Nossa luta não é carnal, é espiritual. Só que quantos de nós estamos confundindo as coisas? Não se assuste, mas amamos o diabo e odiamos os irmãos. Aquele que aborrece o seu irmão, disse o apóstolo João, não ama a Deus, porque Deus é amor. Nós estamos lutando contra nós mesmos. O único exército que mata os seus próprios guerreiros somos nós. Nós temos um irmão em Oviedo, diácono Railo, indicado ao presbitério, que foi soldado, serviu no Iraque e no Irã. E eu gosto de perguntar algumas coisas para ele a respeito disso. E um dos últimos trabalhos, serviços que ele fez, eu creio que foi no Irã, se não me falha a memória. Ele trabalhava em equipe e ele me contou como eles trabalhavam. Parece cena de filme, você imaginando tudo aquilo. E olhando para isso que nós estamos falando, você imagina todos preparados para enfrentar um inimigo que vem de fora, e um começa a matar o outro dentro. Quando o inimigo vem
para lutar contra eles, quem vai resistir? Ninguém. Nós estamos lutando contra nós mesmos, porque estamos sendo influenciados por vozes de engano, por vozes que estão distorcendo isso dentro de nós. Nós somos bons de performance, mas ruins de relacionamento. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, é muito mais sobre relacionamento interpessoal que coisas de performance, estar no altar e pregar. É muito mais sobre viver a palavra no dia a dia, no relacionamento, entendendo os seus lugares, do que estar aqui e pregar. Estar aqui é muito bom e muito fácil, mas perdoar, suportar, é difícil. E nós não podemos distorcer isso dentro dos nossos corações. Eu gosto da passagem bíblica quando Davi se enfurece com Nabal e vai determinado a matar Nabal. Mas Abigail tinha sabedoria, e Abigail sabia que Davi lutava não as suas batalhas, mas as batalhas do Senhor. Ela se apresenta a Davi e ela diz: Davi, tu és conhecido como um homem que guerreia as causas do Senhor. E Davi para, Davi reflete, Davi pensa, e Davi não mata Nabal. Por quê? Porque Davi não foi chamado para lutar as suas guerras, Davi foi chamado para lutar as guerras de Deus. Nós temos um inimigo, e não é esse lindo irmão e essa linda irmã que está perto de você. Nós temos um inimigo, só que não está dentro da igreja, está nos esperando. Ele quer nos derrubar, e ele sabe que um reino dividido, como disse Jesus, não prospera contra si mesmo. Por isso, as maiores batalhas que nós enfrentaremos serão batalhas de relacionamento, dentro de casa, família. Ele quer destruir a gente, porque se ele destrói dentro de casa, destruir na igreja não é difícil. Por isso que quando Deus começa a usar alguém, geralmente o diabo vai procurar lugar em um coração, para que ele possa entrar e trazer divisão e destruir. Alguém é consagrado, outras pessoas saem da igreja porque não foram, e não tem nada a ver com quem foi ou quem não foi, tem a ver em nós darmos ouvido às vozes que não são a voz do Espírito Santo. Essas vozes querem fazer-nos lutar batalhas que não são nossas. Quanto tempo nós perdemos lutando contra nós mesmos e as almas que estão lá fora, e o verdadeiro inimigo. Nosso verdadeiro inimigo não é a pessoa que está perto de nós. Que Deus possa encontrar em nós um coração disposto a ouvir a voz do Espírito Santo e entender essas verdades. Terceiro lugar, qual o perigo de não discernirmos as vozes que estão diante de nós? Porque elas querem nos fazer voltar para lugares que Deus já nos tirou de lá. Essas vozes querem nos fazer voltar à velha vida, nos fazer voltar às velhas práticas, nos fazer voltar para caminhos que Deus já nos tirou de lá, para sentimentos que Deus já nos libertou, para cadeias que Deus já quebrou, para portas que Deus já fechou. Ele quer nos aprisionar. E aí, no momento de fraqueza, aquela amizade antiga, do tempo que você não era crente, aparece de novo, e vem só no momento em que você está fraco, desanimado, vem te dando conselhos para te fazer voltar para trás, voltar para a perdição, para a ruína e a queda. Prova disso, que no momento de debilidade, você lembra de músicas que você ouvia, e volta a ouvir aquelas músicas, e a porta começa a se abrir, e mais vozes começam a entrar, e mais lugar o diabo começa a encontrar também.
As vozes contrárias querem nos fazer voltar para uma velha história, nos fazer voltar a sermos aqueles homens e mulheres ignorantes, que não aceitam Deus falar, que zombam do Espírito Santo, que não creem nas coisas espirituais. Vozes contrárias. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Paulo diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Só que o inimigo quer te fazer voltar atrás. E Deus quer trazer uma intervenção nessa noite. E dizer para nós, não podemos entrar em lugares que Ele já nos tirou. Não podemos voltar a caminhos que Ele já nos tirou de lá. Não podemos abrir portas que foram fechadas pelo céu. Filipenses 3,13, o apóstolo Paulo também nos ensina: irmãos, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Ele está dizendo, eu não perco tempo olhando para trás, para aquilo que já passou. Eu sei aonde eu vou chegar, eu sei qual é o meu lugar, eu não volto para trás. De lá Ele já me tirou, eu tenho um alvo. O inimigo quer te fazer parar, quer te paralisar, quer te botar medo, para que você não alcance aquilo que Deus tem, para que você não viva uma vida de conserto, para que você não faça aquilo que Deus quer. O Espírito de Deus quer abrir os nossos ouvidos, quer abrir os nossos olhos para nos fazer ver, tem algo melhor ali na frente. Tem algo mais valioso na eternidade. Aqui, Tiago vai dizer que isso é como uma neblina, um vapor, a onda do mar, que vem e vai, e daqui a pouco já desapareceu. A vida eterna é muito melhor e maior. Isso aqui vai passar, e nós não podemos perder nosso foco por aquilo que nós ouvimos. A pergunta é, como vamos ser curados? Libertos? Como vamos fechar esta porta? Como vamos ser transformados, tendo esse discernimento? Como vamos ser capacitados por Deus? Só tem uma forma: ouvindo a voz do Espírito Santo. E como eu amo o Senhor, que é bom e misericordioso, e fala conosco. Semana passada eu fui pregar num lugar, antes de eu subir no altar da igreja, para ministrar a palavra, eu fecho os olhos, e me vem a imagem do Zion com a cabeça toda ensanguentada. Eu começo a orar: Senhor, envia o teu anjo, vai repreendendo, desfaz o laço, corta a lança, queima os carros no fogo. Falei com a Carol: nega, vamos orar e vamos repreender. Começamos a orar, esqueci. Terça-feira cai, bate a cabeça, eu olho para ele, os irmãos viram o tamanho do galo, mas eu olho para ele, eu lembro da visão. E depois que passou tudo, chegamos em casa, eu lembrei: meu Deus, como o Senhor é bom e o Senhor fala conosco. Como é bom ouvirmos a voz de Deus. Quantas vezes Deus te disse: não entre nessa rua, e era um livramento. Quantas vezes Deus te disse: não entre nesse trabalho, e era um livramento. Quantas vezes Deus te disse: não faça aliança com essa pessoa, e era um livramento. Como é bom ouvirmos a voz do Espírito Santo. João 14, 25, Jesus diz: eu não deixarei vocês órfãos, eu enviarei outro Consolador, que será da mesma maneira, fará as mesmas obras, e Ele vos ensinará
todas as coisas, e vos convencerá da justiça, do pecado, do juízo, e vos guiará a toda a verdade. João 16:13, Jesus disse que o Espírito Santo ensinaria para nós tudo aquilo que haveria ouvido e aprendido do Pai. Atos 13, versículo 2, o Espírito Santo fala com a igreja de Antioquia e diz a eles: separai para mim Barnabé e Paulo para a obra que eu tenho chamado. Isaías 30, 21 diz: e ouvirás uma voz por detrás de ti, que te dirás: este é o caminho, andai por ele. Hebreus 3:7, a Bíblia diz: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Apocalipse 2:7, a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele falou, Ele fala e Ele falará. O Espírito Santo de Deus, que está aqui, que está ministrando aos nossos corações, que quer nos fazer ter ouvidos apenas para a sua voz, que fala, que ministra, que guia, que anima, que exorta, que consola, que edifica. O Espírito de Deus, o Espírito de Deus, que quer dar a nós discernimento suficiente para que possamos vencer e discernir as vozes contrárias. Oh, glória a Deus. Fique de pé nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero orar com você nessa noite. Quero orar com pessoas que estão aqui e estão sendo intimidadas, estão sendo tentadas, estão ouvindo estas vozes, a voz do medo, que quer te fazer paralisar, que não te deixa andar para frente, que te puxa para trás e não te deixa viver a história que Deus tem. Eu quero orar com você, que está enfrentando uma afronta terrível dentro da sua casa. Você dobra o joelho para orar e tudo começa a acontecer para te fazer distrair, sair da oração. Eu quero orar contigo, que quer ter ouvidos apenas para a voz do Espírito Santo. Eu quero orar com você nessa noite. Se você quer receber essa oração e orar conosco, vem aqui no altar em nome de Jesus. Vem, mas vem rápido, irmão. Não deixa para amanhã o que tem que ser feito hoje. Deus quer abrir os nossos ouvidos para Ele e fechar os nossos ouvidos para aquilo que não é dEle, para vozes que não são dEle, para coisas que não pertencem a Ele, para influências que não vêm dEle. É a campanha do concerto, é a campanha de nós termos um filtro da palavra nos nossos ouvidos. É a campanha onde nós aprendemos a sermos ainda mais de Deus. Nós estamos nesse altar, nós não somos perfeitos, nós precisamos, a maioria das vezes, mais de oração, mais de quebrantamento que vocês. Nós precisamos de mais discernimento. Deus quer nos dar esse discernimento, e nós vamos orar agora. Quem quer orar? Quem vai orar? Em nome de Jesus, levante a tua mão aos céus. Eu vou pedir ajuda dos obreiros, e nós vamos orar juntos em nome de Jesus, e vamos interceder. Ore com fé, ore com vontade, ore com ânimo. Diga: Senhor, eu não posso, mas Tu podes. Tu tens poder de calar a voz de Golias que está clamando. Diga para o Senhor: Tu tens poder de calar a voz da afronta, a voz da tentação, a voz do engano, a voz da imoralidade. Diga para o Senhor: Tu tens poder e conhece meu coração. Cala a voz do orgulho, Senhor, ajuda-me. Levante a tua mão ao céu. Nós vamos orar em nome de Jesus. Nós vamos orar. Ura sobi anakai asubiakai. Em nome de Jesus.
Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei. E além das ondas olharei. Em nome de Jesus. Se o mar em nome de Jesus. O Espírito de Deus te visita. O Espírito de Deus te visita. Tu ouvirás a voz do Senhor. Abacandaraçuki amandaragaia. Uribashi amandaki arrasabai. Em nome de Jesus. Nesta noite o Senhor está intervindo. E está calando a voz que te aprisiona. E está abrindo seus ouvidos para a voz do Espírito. Levante a tua mão e abra a tua boca. Levante a tua mão e abra a tua boca. Levante a tua voz e diga: Deus, visita a minha vida. Eba será samai. O que amandoroboshi akamaia. Rabacasura mandaragaia. Seja livre agora. Seja livre agora. Seja livre agora. O medo não te dominará. Tu serás livre para viver algo novo. Livre para viver uma nova história. Em nome de Jesus. Além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Pois eu sou teu e tu és meu. E tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, meu Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, meu Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, e por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, meu Senhor, em tua presença. Aleluia, aleluia, diga: guia-me. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, meu Senhor, em tua presença. Levante a tua mão alto, 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 alto.
Senhor, esta palavra é tua. Harur, derá, sevi, que sai. Como prova que o Senhor fala, visita agora, Senhor. Ouvidos que choverá. Levesui, camandorovo, roxiquia, rataya. Mentes que te vesse abaquim. Teluvirei mahashiakai. Corações. Daramacá, chorovorovo, roxia, camaia. Onde vozes contrárias encontraram lugar agora, seja queimado agora. Toda influência, te querer radaiaçu, toda opressão agora, espírito de afronta, abai kenandaraia, espírito do medo agora, em nome de Jesus. Espírito de engano agora, abandaraço quimataia, espírito de distração, de desânimo, seja agora queimado. Envia sobre este lugar, ó Deus, anjos de guerra agora, que vão guerreando esta causa, vão quebrando este bloqueio, vão libertando estes ouvidos. Que esteja sobre nós, Senhor, a voz do Espírito, a voz que fala, a voz que dirige, a voz que ensina, a voz que nos leva ao céu, ó glória. Ebakamanchubikiasaia, Eramanchokobosamandarakaia, Aramandaragiasamatukia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E tudo que o diabo investiu contra esta vida, contra esta família, contra este ministério, contra este casal, como prova que tu és Deus, traz 100 vezes mais, em graça, em renovo, em glória, em poder, em ousadia, em ânimo. Shebakamandaragaia sobianakaia, Ribaka choramandaragaia, surebikamandaragaia. Em nome de Jesus, seja livre agora. Seja livre agora. Abrace alguém que está perto de você. Abrace alguém, homem com homem, mulher com mulher. Abrace alguém e comece a declarar agora. A voz do Espírito está sobre ti. O Espírito de Deus está sobre ti. O Espírito de Deus está sobre a tua casa. Diga: a partir de hoje teus ouvidos terão discernimento e tu ouvirás a voz de Deus. Shobaka samantarakasaia. Em nome de Jesus, a voz de Deus. A voz de Deus, a voz de Deus. A voz de Deus. Você que está em casa, a voz do Espírito te alcançará. O Senhor falará, Ele te ministrará, Ele te dirá. Aleluia. Confirma sobre nós e estabelece sempre tua vontade. Declare sobre teu irmão. Declare em fé a voz do Espírito, e ouvirás uma voz por detrás de ti que te dirá: esse é o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Seja livre agora. Seja livre agora. Seja livre agora. Seja renovado agora. Seja batizado com o Espírito Santo agora. Seja tocado agora. O céu te visita nessa noite. O que barachia sai. Baramanjo cobiaço, nibicobiaçaia. Ibiterraço. Levante a tua mão e adore a Deus com liberdade, como alguém livre que ouve a voz do Espírito. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de